Olá, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual online. É com muita alegria e gratidão que nós iniciamos esse encontro virtual com a certeza absoluta de que esses mensageiros de Jesus estão aqui conosco, atraídos pelo nosso pensamento, pela nossa vontade de acolhê-los aqui, onde quer que nós estejamos. Então eu convido a todos a fazermos uma oração. Se acharem melhor, fechem os seus olhos e vamos assim nos conectando com essa espiritualidade amiga, sentindo a presença desses benfeitores queridos. Vamos mentalizando a figura de Jesus. Jesus sorrindo, Jesus de braços abertos, nos recebendo com todo o seu amor. E nós, juntos de Jesus, vamos sentindo os nossos corações se abastecendo de amor e de paz. E vamos pedindo, Jesus querido, envolva cada um de nós em muita luz, em muita força, que nós consigamos, Jesus, compreender os seus ensinamentos, mas mais ainda, que nós tenhamos a coragem, a força de praticar os seus ensinamentos. O Senhor que nos trouxe essas leis divinas como o roteiro seguro para desenvolvermos as nossas potencialidades, o roteiro para encontrarmos o caminho da perfeição. Então, Jesus, nos ajude e que possamos hoje, ao sair deste encontro, sentirmos que estamos abastecidos e preparados para continuar na caminhada do aprendizado e da prática do seu Evangelho. E junto de Jesus, de toda a equipe espiritual, nós vamos envolvendo Marcos, que irá nos conduzir nas reflexões de hoje, que ele sinta o amparo, o fortalecimento dessa equipe, o inspirando, para que ele possa passar com bastante clareza tudo aquilo que ele preparou para nós. E juntos nós vamos iniciando dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Muito bom, muito boa noite para quem está nos assistindo no momento da transmissão. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos vê no horário mais propício através da gravação. O importante é todos termos a certeza de que, independente do horário, os mensageiros de Jesus estão conosco, nos auxiliando nas nossas necessidades mais íntimas. Creia nisso porque está acontecendo. Hoje nós vamos falar sobre uma passagem que me chama bastante atenção do Evangelho. Ela foi narrada por Lucas no capítulo 19 e é uma passagem bastante curta, vai do versículo 1 ao 10. Porém, apesar de ser bastante curta, ela tem um significado grandioso, pelo menos na minha visão, né? Nós vamos falar da visita que Jesus fez à casa de Zaqueu. Por que que eu acho que essa passagem é muito importante e ela me chama muito a atenção? Porque uma das coisas mais importantes do Evangelho de Jesus, ou da vida de Jesus, é nós entendermos que ele veio à Terra para exemplificar o amor e para servir. Para servir a quem? Aqueles principalmente que são mais necessitados. Jesus veio para servir a todos, mas ele veio para conviver com os necessitados de toda sorte, não é? Tem uma outra passagem que Jesus está comendo com pessoas que eram consideradas de má vida, e aí aqueles judeus que eram muito rigorosos na aplicação das leis mosaicas perguntam aos apóstolos, aos seguidores de Jesus, por que que teu mestre come com os pecadores, né? E o Espiritismo não adota esse conceito de pecado, mas entende que o pecador é aquele que se enganou, não é aquele que ainda não conhece verdadeiramente
verdadeiramente o amor, aquele que se equivoca nas suas ações. Então, poderíamos mudar essa pergunta assim: por que Jesus come com essas pessoas que se equivocam durante a sua vida? E aí eu abro um parênteses aqui para perguntar a nós mesmos, né? Quem que não se equivoca? Ninguém está imune de errar, não é? Ninguém está imune de falhar. Nós somos seres criados para atingirmos a perfeição, mas estamos muito longe dela ainda. Fechando parênteses, então Jesus responde para eles assim: Eu não vim para os sãos, mas para os doentes, porque o médico não vem tratar aquele que tem saúde, mas aquele que está enfermo. E todos nós, encarnados aqui na Terra, estamos enfermos da alma, não é? E Jesus vem em nossa direção. E a passagem que conta da história que ele vai para a casa de Zaqueu é justamente a confirmação desta máxima de Jesus, que ele veio socorrer aqueles que têm feridas morais. Por que que eu digo isso? Porque Zaqueu era, segundo o relato de Lucas, o chefe dos publicanos. O publicano, na época de Jesus, era o cobrador de impostos. E já, o Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Diz o texto que ele era muito rico, e no final do texto dá a entender que ele conseguiu essa sua riqueza ilicitamente. Como que isso deve ter acontecido? Antes de Zaqueu ser chefe dos cobradores de impostos, ele era cobrador, não é? Então é como se a gente entra numa empresa e vai galgando as posições até alcançar os postos de gerência, de chefia, etc. Então Zaqueu foi um cobrador. E o povo tinha muita raiva dos cobradores, o povo judeu. Por quê? Os judeus eram dominados pelos romanos e o Império Romano, muito esperto, não colocava um romano para cobrar impostos dos judeus, porque senão aquele romano poderia ser alvo de algum ataque. Se a multidão inteira resolve se juntar e atacar, podia até matar, né, aquele cobrador. Ele colocando um judeu para cobrar os impostos dos seus irmãos de raça, a relação ficava diferente. As pessoas podiam até não gostar do cobrador, mas não o atacariam, não é? Mesma coisa o Mateus. O Mateus era um cobrador de impostos também e também era judeu, né? E aí Jesus o chama para fazer parte do seu apostolado. O Zaqueu era cobrador e enriqueceu sendo cobrador. Enriqueceu como? Não existia, ou eu acho, né, que não existia, uma base muito exata para cobrar impostos. Roma queria um tanto ali da produção de cada um. E aí a pessoa ia pagar imposto para o Zaqueu e ele falava, sei lá, vamos chutar um número qualquer aqui, que era 10 dinheiros. E desses 10 dinheiros, ele repassava 7 para Roma e ficava com 3 para ele, né? Então ele era corrupto, ele roubava, e assim por diante. O imposto, na verdade, era 5 e ele cobrava 8, ficava com uma parte para ele e passava aquela outra parte para os romanos. E assim, durante muito tempo, ele foi enriquecendo até chegar ao posto de cobrador de impostos. Era judeu, seus irmãos de raça odiavam o Zaqueu. E Zaqueu está lá na sua cidade, né, que era Jericó, uma cidade que fica ao norte de Jerusalém, uma cidade muito antiga. Dizem relatos que é uma das mais antigas do mundo. A cidade de Jericó tem quase 10 mil anos de existência, ou seja, 2 mil até chegar em Jesus, não é? E mais 8 mil para trás. Uma cidade muito antiga, então Zaqueu está ali e ouve falar que Jesus vai passar pela sua cidade. Zaqueu não conhecia pessoalmente Jesus, mas sabia da sua fama. Qual fama? Aquele profeta, aquele rabi, aquele professor, não é? Que andava por aí curando as pessoas, fazendo curas maravilhosas aos olhos das pessoas simples daquela época e aos nossos olhos hoje, ainda que também continuamos simples, não é? Ainda que entendamos um pouquinho mais como funcionam as coisas, se víssemos Jesus operando as suas curas, consideraríamos algo maravilhoso mesmo. Jesus devolvia a visão aos cegos, Jesus fazia os coxos e paralíticos andarem, Jesus fazia os mudos falarem, Jesus limpava a pele dos leprosos, entre tantas outras coisas mais. E aí Zaqueu, logicamente, ficou com a curiosidade aguçada para conhecer quem é esse rabi, esse profeta que realiza tantas curas assim. E fica sabendo que Jesus vai estar lá na sua cidade num determinado dia, numa determinada hora, e vai ali para a entrada da cidade, para a rua principal. Toda a cidade naquela época era murada, tinha um portão de entrada, e aquele portão então dava para a rua principal. Ele chega nessa rua principal para esperar a passagem de Jesus, porque Jesus estava vindo pelo deserto,
Só que encontra uma grande multidão já aglomerada lá na frente. Pensem vocês que seria como hoje um show, não é? De algum ídolo adolescente. O que que os adolescentes fazem? Até acampam na frente do local que vai ser esse show. Aqui em São Paulo nós temos o Allianz Parque, né? O estádio do Palmeiras, sempre tem show lá, e aí algumas pessoas vão uma noite antes, montam barracas, ficam ali para quê? Para na hora que abrirem os portões eles ficarem na primeira fileira ali bem pertinho do palco. E era isso então que Zaqueu queria ficar pertinho, mas ele não conseguiu porque tinha uma multidão ali já esperando Jesus. Da mesma forma que ele ficou sabendo da fama de Jesus, as outras pessoas também ficaram sabendo. Então chegaram antes dele. E aí um detalhe muito importante que Lucas fala: Zaqueu era baixinho, né? Imagina um baixinho, uma pessoa de pequena estatura, atrás de uma multidão, ele não conseguia enxergar nem o pó da estrada que levantava quando as pessoas passavam. Aí o Zaqueu teve uma ideia boa. Ele ficou procurando, viu uma árvore muito grande, muito forte que tinha ali por perto. Diz no Evangelho que era um sicômoro. O sicômoro é uma espécie de figueira. E aí a curiosidade é que este sicômoro existe até hoje lá em Jericó. Quem tem a felicidade de poder viajar para lá, né, fazer um tour aí por Jerusalém, pelos lugares considerados sagrados, certamente vai conhecer esse sicômoro. Ele fica cercado para que as pessoas não cheguem muito perto, para que não o depredem, porque todo mundo quer levar uma lembrancinha, né? Imagina se todo mundo que passa lá pega um galinho da árvore, ela ia acabar em pouco tempo. Mas enfim, o Zaqueu vai lá, sobe naquele sicômoro, naquela figueira, fica encarapitado lá em cima, na ponta de um galho, não é? E de lá tinha uma visão privilegiada. Aí Lucas conta que Jesus entra na cidade, vai caminhando, eles nunca haviam se encontrado. Quando Jesus se aproxima daquela árvore, ele olha para cima e fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Olha só a surpresa de Zaqueu, imaginem isso, né? Ele lá em cima da árvore, nunca havia encontrado com Jesus e de repente, na hora que Cristo se aproxima, olha para cima, o chama pelo nome e fala: desce rápido daí, vai preparar lá a sua casa porque eu vou dormir, eu vou comer, eu vou jantar lá de noite e depois eu vou dormir, vou ficar até amanhã na sua casa. Zaqueu desce correndo, vai para casa, recebe Jesus. E as pessoas em volta criticam, não é? Puxa, mas ele está indo comer na casa de um pecador, de novo, igual aquela outra passagem que eu já comentei aqui. E aí, Jesus tem uma conversa com Zaqueu. E no final dessa conversa, o Zaqueu se compromete a devolver em dobro tudo que ele pegou das pessoas e em quádruplo, ou seja, 4 vezes aqueles a quem ele havia defraudado, ou seja, ele confessa que roubou, se arrepende deste roubo e fala: aquele que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. E aí Jesus comenta assim: a salvação entrou nesta casa. E existe um hiato, é só isso a passagem, não é só, né? Só a maneira de falar, não é? É tudo isso a passagem. Existe um hiato entre um hiato de relatos, né? Entre Zaqueu descer da árvore e a frase de Jesus dizendo a salvação entrou nessa casa. Qual o hiato e que é um dos silêncios mais importantes que nós temos aqui no Evangelho? É o que Jesus conversou com Zaqueu. O que será que ele falou com Zaqueu que levou Zaqueu ao arrependimento? Nós não sabemos e provavelmente nós nunca saberemos. Sabem por quê? Porque o que nós conversamos com Jesus fica entre nós e ele. Fica entre eu e ele, entre ela e ele, entre ele e ele, entre a pessoa que fala e Jesus. E isso é muito significativo para mim, não é? Porque essa passagem mostra 3 coisas: a misericórdia de Deus, que faz com que Jesus se aproxime de alguém que era considerado pecador, o poder da redenção de se aproximar de Jesus. Olha só, não é? Se a gente tivesse a oportunidade de nos aproximarmos de Jesus, o que aconteceria na nossa vida? A vida de Zaqueu mudou tanto que dizem os espíritas que depois de viver várias encarnações, sempre buscando espalhar a boa nova do Evangelho por onde estava, a sua última reencarnação aqui na Terra foi lá no Nordeste brasileiro, e foi batizado como Adolfo Bezerra de Menezes. Zaqueu
era a encarnação anterior, né? Lá no fundo, uma das encarnações anteriores de Bezerra de Menezes. A figura de Bezerra de Menezes todos nós conhecemos. A sua dedicação aos pobres, o seu poder, a sua fé, o seu poder de concentração em ser útil aos outros. Então, o poder da redenção de Jesus é esse. Ele mexeu tanto com Zaqueu, 2000 anos atrás, que aquilo que nasceu no coração de Zaqueu se transformou em coisas cada vez mais belas, cada vez mais bonitas, até desembocar na personalidade de Dr. Bezerra de Menezes. Então, essa lição nos ensina a misericórdia de Deus, o poder da redenção de se aproximar de Jesus e a importância do arrependimento genuíno. Porque Zaqueu se arrependeu. Ele se arrependeu e falou: Olha, aquilo que eu peguei eu vou devolver 2 vezes, vou devolver 4 vezes mais, não é? E quando a gente olha essa passagem pela ótica do Zaqueu, o que que a gente percebe? Era uma pessoa que podia ser considerada de má vida, era uma pessoa que tinha errado, era uma pessoa que tinha roubado, era uma pessoa que vivia à margem da sociedade, apesar de ser muito rico. E hoje, gente, quantos de nós, não é, erramos? Todos nós erramos. E aí, por causa desses nossos erros, às vezes nós sofremos muito. Ou nós não nos lembramos dos nossos erros, mas sofremos de qualquer jeito. Para quem Jesus veio aqui na Terra e para quem Jesus trabalha até hoje? Para pessoas como nós. Aqueles que carregam o coração pesado por algum tipo de problema, aqueles que têm os ombros às vezes até arqueados de tantas preocupações que carregam sobre si, aqueles que erraram tremendamente e arrependidos já sentem esse arrependimento em rebuliço dentro de si mesmos e não sabem o que fazer para reparar os erros cometidos. Não é? Aquele que se preocupa com a saúde de alguém querido, aquele que sofre ou se angustia por qualquer motivo. Todos nós temos motivos de angústia no mundo. Então, todos nós podemos ter essa conversa com Jesus da mesma forma que Zaqueu teve. E essa conversa não precisa ser muito longa, não, porque Jesus sabe o que passa no nosso coração. Essa conversa tem que ser entre nós e eles, e ele, não é? Entre nós e Jesus, de uma forma muito sincera, de uma forma muito genuína, trazendo do íntimo o nosso desejo de melhorar, o nosso desejo de sair daquela situação ruim. E o que nós vamos falar com ele não importa para mais ninguém, só para nós mesmos. A nossa conversa com Jesus fica entre nós e ele. E aí vocês tenham certeza de que acontecendo esta conversa através de uma oração, através de uma meditação, dentro do quarto, caminhando no parque, tomando banho, aonde você quiser. Depois dessa conversa, Jesus lhe dará a resposta que você precisa, porque ele mais do que ninguém poderá solucionar o seu problema da melhor maneira possível. Jesus é o nosso divino amigo, é o nosso bom pastor. Vamos conversar com ele, vamos contar os nossos problemas para ele, vamos abrir o nosso coração para Jesus. Mas qual que é a condição? Com sinceridade. Se fizermos alguma coisa errada, com arrependimento sincero. Se não estamos orando por causa de equívocos, mas por preocupações, que essas nossas preocupações alcancem o colo de Jesus sem desespero, não é? Se quisermos chorar, podemos chorar, porque chorar às vezes alivia, não é? A maioria das vezes alivia, lava a nossa alma, mas que esse choro seja de 5, 10 minutos e não seja muito, o suficiente para desoprimir o nosso peito e nós conseguimos continuar vivendo com mais tranquilidade. Jesus esteve na casa de Zaqueu e no final disse assim: a salvação entrou nessa casa. Nós podemos então convidar Jesus para vir à nossa casa, para que também ali Jesus diga: a salvação entrou aqui. A salvação da compreensão daquilo que passamos, a salvação da esperança em dias melhores, a salvação do entendimento de que às vezes algumas lições são meio duras, mas são necessárias para o nosso amadurecimento espiritual, a salvação da paciência e da resignação que nós tanto precisamos, não é? Jesus, quando falou com Zaqueu, como eu falei, causou ali alguma coisa na parte interna dele, e dali para frente ele teve uma vida de desprendimento dos bens materiais, porque ele compreendeu que a verdadeira felicidade não está na posse, mas está em ser útil, em servir, em amar. Que nós também compreendamos isso.
Não é? Ter dinheiro não tem nada demais. É bom, a gente pode ajudar os outros, mas ficar valorizando o dinheiro e, em vez de fazer alguma outra coisa útil com ele, aí a gente começa a meter os pés pelas mãos. Vamos dar utilidade para os bens que chegam às nossas mãos. Somos usufrutuários daquilo que Deus nos empresta. Façamos o melhor uso para isso e tenhamos a certeza de que naquela conversa íntima, que só interessa a nós e a Jesus, nós sairemos aliviados, consolados e esclarecidos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É uma alegria sempre muito grande para mim. Que Deus nos abençoe. E com essas reflexões, lembrando dessa história tão linda de Zaqueu, nós vamos deixando que todo esse amor que Jesus nos envolve e o amor que nós temos para dar possa ser levado nesse instante a todas as pessoas e ao nosso planeta. E isso nós chamamos de vibrar. Então, vibrar é desejar, é transmitir todo o nosso melhor sentimento, tudo que nós temos de melhor em nós em benefício de alguém. Imagine a força de todos aqui conectados vibrando, o quanto isso é bom. Então, nós vamos nesse instante, é como se estivéssemos agora saindo de nós, e na nossa mão se formando um coração. Esse coração representa o nosso amor e nós entregamos nas mãos de Jesus. E esse amor nós pedimos para que Jesus envolva o nosso planeta em vibrações de paz, de coragem, de fé, de bom ânimo, de respeito, de união e de fraternidade. Especialmente que essas vibrações cheguem aos corações aflitos, desesperados, que não estão vendo saída para suas dificuldades, que eles possam sentir esse abraço de Jesus, recheado dessas nossas energias, e possam assim recuperar a esperança, a alegria, o bom ânimo, a coragem, a fé. E aqueles que estão tão desesperados a ponto de quererem tirar a própria vida, que recebam essa injeção de ânimo e que mãos amigas possam chegar até eles, dando a força que eles precisam para se reerguerem e superarem esse momento difícil. Aqueles que passam por problemas da saúde física, vamos rogando a Jesus que possam receber o tratamento mais adequado, que os médicos possam prescrever a medicação de acordo com as necessidades de cada um, que os diagnósticos possam ser dados com toda certeza e que assim todos possam encontrar a sua recuperação. Mas nós sabemos que existem aquelas doenças onde não há cura. Então nós vamos rogando, Jesus querido, que essas pessoas possam ter alívio para suas dores, que elas possam ter em seus corações a resignação, a força para passar por esse momento e encontrarem a cura dos seus espíritos. Porque nós aprendemos na nossa doutrina que toda doença é reflexo de um desequilíbrio espiritual. Então, que ela possa, Senhor, servir desse grande aprendizado. Vamos vibrando muita força para todos aqueles espíritos que estão retornando à Terra pelo reencarne, que encontrem mãos amigas, pais, responsáveis que os conduzam no caminho do bem, a fim de que ocorra todo o aprendizado e crescimento planejado na pátria espiritual. Vamos pensando nesse instante, naqueles países que vivem em conflitos, nessas guerras pelo poder, que Jesus derrame suas bênçãos sobre esses locais, que esses dirigentes possam ser tocados nas suas fibras mais íntimas, despertando para conscientizando-os do papel que eles exercem aqui na direção dos seus países, que possam haver ações humanitárias a fim de acabar com essas guerras, com essas atitudes tão violentas na Rússia, na Ucrânia, na faixa de Gaza, em Israel.
vibrando para esse povo que sofre tanto, Senhor, que recebam ajuda, mas que recebam o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa força. Vamos lembrar agora de todos os trabalhadores do bem, onde quer que se encontrem, que se fortaleçam para continuar realizando esse trabalho em benefício do próximo. Aqueles que estão desesperados à beira de procurando um emprego, que tenham perseverança e que portas se abram a essas pessoas, que possa haver criações de empregos, a fim de que todos tenham seu sustento digno. E assim, Jesus, nós queremos nesse instante vibrar pelos nossos casos particulares, os nossos amigos, conhecidos, vizinhos, enfim, todos aqueles que nós sabemos que necessitam de uma vibração de saúde, de coragem, de bom ânimo, de força, de fé, que eles sejam envoltos por essa equipe espiritual e que também possam receber aquilo que eles necessitam. E agora, Jesus, que o nosso lar possa receber essas vibrações de harmonia e de paz. Aliás, que todos os lares da terra sejam envoltos de vibrações de compreensão, de respeito, de amor. E que os nossos lares possam estar repletos dessas vibrações. Vamos mentalizando todos aqueles que moram conosco, que todos sejam envoltos por essas energias abençoadas. Que a nossa casa esteja envolta em muita luz, em boas energias. Que nós possamos, através do Evangelho do Lar, perpetuar essas vibrações de fortalecimento e equilíbrio. Jesus querido, e que nesse instante nós possamos receber dessa equipe espiritual o passe que nós necessitamos. Nós sabemos que as nossas necessidades já foram sendo analisadas durante os momentos que nós estivemos aqui em reflexão. A água que colocamos ao nosso lado está recebendo todos esses fluidos e se transformando naquele lenitivo, naquele tônico salutar para cada um de nós. E assim, nós vamos nos preparando com o nosso coração aberto de termos doado esse amor para recebermos essas energias que estão sendo derramadas em nome de Jesus por essa equipe amiga que está aqui conosco. Nesse instante, jatos luminosos, uma corrente energética poderosa do alto se derrama na direção da nossa cabeça. E ao tocar a nossa cabeça, esse fluxo de energia se reparte, indo para o nosso lado esquerdo e direito. E assim, pescoço, ombros e braços, troncos, pernas e pés vão sendo completamente banhados por essas energias que vão adentrando o nosso corpo físico, penetrando nas nossas células, envolvendo todos os nossos sistemas. E assim vamos encontrando a recuperação daqueles órgãos em desequilíbrio, todas as células vão ficando brilhantes, tudo aquilo que não está bom vai sendo substituído por células saudáveis. Aquele local onde nós temos maior fragilidade vai recebendo maior atenção e recebendo maior energias. Nós vamos tendo em nosso coração abastecido de vibrações de coragem e de bom ânimo. Assim como todo o nosso corpo espiritual também vai recebendo esses fluidos poderosos que vai higienizando e fortalecendo o nosso corpo espiritual e a nossa mente, o nosso espírito, vai se fortalecendo com essas energias vigorosas. É como se nós estivéssemos envoltos numa bolha colorida, onde cada cor reluzente, brilhante, vai exercendo seu papel no nosso equilíbrio e harmonização. E assim, nós vamos sentindo que nós vamos ficando mais tranquilos, serenos, que a esperança vai retornando ao nosso coração, a coragem, o bom ânimo, a alegria e a fé, porque nós estamos sentindo a presença de Jesus aqui conosco.
Nós sentimos o amparo de Deus, o nosso Pai, que nos criou e conhece cada um de nós. Sabe das nossas fraquezas, das nossas necessidades, mas sabe da nossa capacidade. E que Deus possa nos dar, então, essa coragem, que possa nos dar a confiança que nós precisamos para continuar em frente. Que nós possamos ter a certeza absoluta de que esse Pai de amor diariamente dá oportunidades de nós recomeçarmos. Assim como Zaqueu, todos nós nesse encontro com Jesus podemos mudar a nossa vida. E assim, meus queridos, que nós vamos nos despedindo na noite de hoje, com os nossos corações agradecidos a Deus e a Jesus por nos dar essa oportunidade de, no conforto do nosso lar, no nosso local de trabalho ou num leito de hospital, onde quer que nós estejamos, que através desse veículo social nós possamos receber essas energias do alto. E assim que os nossos pensamentos possam manter em nós esses fluidos benéficos que recebemos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós nos despedimos, nos colocando assim à disposição de Jesus para sermos seus discípulos e que estejamos juntos no próximo encontro com o Evangelho. Que assim seja, fiquem com Deus.